Continuando, sétimo ano, correção agora do capítulo 2. Esse é o nosso vídeo número 2, corrigindo o capítulo 2. Então, vamos começar a correção na página 404. Vamos observar o mapa a seguir e vamos ver qual é a característica natural desse domínio apresentado nesse mapa, tá? O domínio morfoclimático é dos mares e morros, que apresentam um relevo muito desgastado devido à ação de agentes externos ao longo do tempo. Por isso, é comum chamar esse relevo de domínio meia-laranja ou malemolar. Termos que fazem referência a formas arredondadas dos seus morros. O clima dessa região é predominantemente quente e chuvoso, porém pode haver variações como a queda de temperaturas de acordo com a altitude. A vegetação é formada pela Mata Atlântica, que apresenta espécies com grandes folhas adaptadas a muita umidade. Número 2, vamos marcar a resposta certa. A alternativa correta é a letra D, arenização. Número 3, observar a imagem, dizer qual é o clima e as características dele também. A presença de neve representada na imagem é um fenômeno que pode acontecer em áreas mais elevadas do domínio das araucárias. O clima tem por característica a presença de temperaturas médias que variam de 14 a 22 graus Celsius, muito influenciado pela massa polar atlântica e com chuvas bem distribuídas durante o ano. Página 405, número 2, vocês também vão ler o texto, já leram, né? E vão fazer e dizer qual domínio esse texto faz referência. Acertou quem disse que o texto está falando sobre o domínio das araucárias. Número 4, domínio das araucárias. Araucárias. A palavra é difícil de pronúncia, né? Araucárias. Número 5, marcar a resposta certa. Acertou quem marcou a letra C. Também domínio das araucárias. 6. Apresente as características morfoclimáticas que descrevem o domínio morfoclimático das pradarias. Então vamos lá. O domínio das pradarias é formado principalmente por planalto com formações rochosas cristalinas, muito antigas e, consequentemente, erodidos, que constituem morros arredondados, os quais podem ultrapassar 300 metros de altura, conhecido como relevo de coxilhas. O clima da vegetação é subtropical, com chuvas regulares durante o ano todo. A vegetação do domínio das pradarias é formada por uma extensa pastagem natural e constituída por gramíneas que apresentam de 10 a 50 centímetros. Página 406. Vamos observar a imagem novamente e dizer qual é o domínio em questão e as suas principais características. Essa imagem aí é o domínio dos mares de morros, região muito desgastada ao longo do tempo, devido à ação de agentes externos. Diferentes processos erosivos atuam sobre a formação rochosa que o constitui. É comum chamar o relevo desse domínio de meia-laranja ou malemolar, termos que fazem referência às formas arredondadas dos morros. Número 2, vamos explicar as características do clima, hidrografia e vegetação do domínio mares e morro. Clima. O clima predominante é úmido e quente em regiões de altitudes como o sudeste, porém podem haver variações consideráveis de temperatura e de índices pluviométricos. Hidrografia. O domínio apresenta rios que escoam em direção ao Oceano Atlântico e também para o interior do país. A hidrografia é caracterizada por ser perene, ou seja, não apresenta rios que secam em determinada época do ano. Pode se tratar de uma área intensamente povoada, grande parte dos cursos de água sofre com a poluição. E por último, vegetação. A vegetação na região é formada pela Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada tropical. Apresentam espécies de folhas grandes e adaptadas a muita umidade.
Página 407, identifique a vegetação da imagem e comente sobre o tipo climático característico desse domínio. É a mata das araucárias. O domínio situa-se em áreas onde o clima é subtropical. Nesse clima, os invernos são frios e verões amenos. As temperaturas médias variam entre 14 e 22 graus Celsius. E, frequentemente, as mínimas absolutas durante o inverno permanecem abaixo de 0 graus Celsius, o que normalmente resulta em geadas. Em áreas mais elevadas ocorre a presença de neves. Número 4, vamos colocar V ou F. Então, letra A é falsa, B, verdadeira, C, verdadeira e D, falsa. FV, VF. Para encerrar a correção, o mesmo esqueminha que tem no final do capítulo, vamos colocar o conceito dos principais climas, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Primeiro, nós temos aqui domínio de mares e morro, é o primeiro domínio mencionado. Relevo de planalto ondulado, mamelunar. Clima quente e úmido, presença da Mata Atlântica, que sofreu com impactos causados por ciclos econômicos e cafeicultura e também a urbanização. Aqui no meio nós temos domínio das araucárias, planalto meridional, clima subtropical praticamente com seca, Mata das Araucárias, intensamente explorada pela indústria madeireira e mais recentemente pela agropecuária. E por último, o domínio das pradarias, planaltos sulinos, clima subtropical, vegetação campestre e impactos gerados pela agricultura e pela pecuária, o que influenciou na arenização. Encerramos então aqui a correção do capítulo 2, ok? Um beijo!